Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 34 em diante, amém? Lucas, capítulo 21, versículos de 34 em diante, onde nos diz o texto sagrado: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Enquanto a nossa irmã Fabiana clamava aqui, levantei um clamor também pela palavra. Temos que remir o tempo hoje aqui. Meus queridos irmãos, hoje eu estava dirigindo, na verdade meu filho Felipe estava dirigindo, eu estava no carona, e liguei o rádio do carro para ouvir as notícias, e escutei uma notícia que seria cômica se não fosse trágica. Mesmo assim, aqueles que deram a notícia na rádio estavam rindo. Eu realmente não consigo rir da desgraça dos outros. Eles contavam que uma mulher em Goiânia, ela caminhava numa calçada e estava distraída com seus pensamentos, e ela foi engolida pelo portão de uma garagem automática. Alguém aqui soube dessa notícia? Vários, né? Eu escutei pela rádio e agora há pouco eu procurei na internet para eu ver essa imagem. Foi captada por uma câmera de segurança, e aí eu pude ver como foi que aconteceu isso. O dono da casa saiu de moto e abriu a porta automática com controle remoto. A porta se levantou, ele saiu de moto, e enquanto ele esperava para poder seguir caminho, ele apertou o botão para a porta fechar atrás dele, e não percebeu que vinha uma mulher caminhando, uma senhora, e aquele portão bate na cabeça dela, ela fica desnorteada, e o portão continua fechando e engole a mulher para dentro da casa. E ela, que ia seguindo o seu caminho distraidamente, foi tragada para dentro de uma garagem de uma casa desconhecida. E dentro da garagem também havia uma câmera de segurança, e ali se vê a mulher desnorteada conversando com a câmera, como se a câmera tivesse também áudio, né, e não tinha. Foi realmente trágico, né, porque ela ficou presa durante 1 hora. Graças a Deus os cães de guarda da casa estavam presos, porque senão ela poderia ter morrido ali por aqueles cães de guarda. E graças a Deus terminou bem a história, mas ela depois contou que isso aconteceu porque ela estava distraída. Ela é uma advogada e estava pensando em algumas causas, e distraidamente não percebeu aquele portão que estava se fechando e que a tragou. E eu conto essa história aqui, irmãos, porque será que nós também não temos andado distraídos? Eu tenho certeza que não foi por acaso que eu liguei o rádio. Meu filho está aqui como testemunha, não foi, filho? Foi eu ligar o rádio e essa história começar, e enquanto contavam a história, foi o tempo da gente chegar aqui na igreja. Tínhamos que resolver um assunto aqui, e só deu para ouvir essa história. Eu tenho certeza que esta história o Senhor me permitiu ouvir para confirmar a palavra que Ele já tinha colocado no meu coração. O texto que nós lemos, ele nos traz 3 advertências
quanto a estes últimos dias que a igreja do Senhor está vivendo sobre a face da terra. Eu encontro aqui pelo menos 3 advertências que precisamos ter e que eu posso garantir a você que a maioria de nós não tem tido. Não, o que eu vou dizer agora não é para assustar você, mas para acordar você. Porque fazendo uma autoanálise, eu chego à conclusão de que eu mesmo não tenho tomado os cuidados que deveria para não ser pego de surpresa com aquilo que está por vir. Já faz algum tempo que eu não trago mensagens com esse teor, mas o fato de eu não ter trazido mais mensagens desse teor não é por nenhum outro motivo senão para que não pareça que eu só tenha esse tema para pregar. Nós temos que pregar todo o conselho de Deus. Só que esse tema também faz parte de todo o conselho de Deus. Nós simplesmente não podemos ignorar o tempo que nós vivemos. E, em primeiro lugar, o Senhor nos adverte que temos que cuidar do nosso coração. Talvez não por acaso, e certamente não por acaso, o Senhor começa com essa advertência, porque a própria palavra de Deus nos ensina que sobre tudo que temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando se fala de cuidar o coração, ainda que o termo grego seja cardia, não significa necessariamente o cuidado com o coração físico, embora tenhamos também que tomar cuidado da saúde física. Mas o que na verdade cardia nesse contexto quer dizer, e na maioria ou em quase todos os contextos, ou talvez até todos da Escritura Sagrada, quer dizer, é o centro do ser humano. O coração, ele não somente fica no centro do nosso corpo, como por ele também é bombeado o sangue. E vocês sabem que a palavra diz que no sangue está a vida. Então, toda vez que a Escritura Sagrada menciona coração, talvez, salvo raríssimas exceções, não está tratando do coração físico, mas é uma ilustração para o centro do nosso ser espiritual. E será que nós temos tomado cuidado com o nosso coração? No versículo de número 34, o Senhor diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Muito bem, aqui nós vamos ter que fazer uma análise de cada um desses termos aqui, diretamente no original, no grego. Porque se você está com a mesma versão que eu, você está vendo aí na sua Bíblia glutonaria. Se você está com outra versão, como por exemplo a Revista Atualizada, provavelmente você estará lendo consequências da orgia. Afinal de contas, lá no original, o que está escrito? O que está escrito é um termo grego, kraipali, que literalmente é ressaca. Ressaca. Ora, o que nós entendemos por ressaca é como a pessoa se sente depois de beber muito, e ela fica com ressaca, passando mal. Porém, esta ressaca estava diretamente ligada a noitadas de orgia, por isso é
que na revista atualizada está Consequências da Orgia, e como nessas noitadas se comia muito, na revista Corrigida e na revista Corrigida Fiel e na Almeida Corrigida Fiel, a tradução é glutonaria. Porém, não dizendo que esta seja uma versão melhor, na Bíblia de Jerusalém, uma versão católica, que muitas vezes ela acerta precisamente a tradução grega, eu gosto do modo como traduziram, devassidão. Então, em primeiro lugar, que o nosso coração não se sobrecarregue de devassidão. Termo este que está diretamente ligado à prostituição, à sexualidade equivocada, a um comportamento sexual ilícito. Então, em primeiro lugar, o Senhor está falando para o nosso coração não se contaminar de devassidão. Em segundo lugar, ele prossegue, de embriaguez, e aí eu creio que em todas as versões está escrito embriaguez, porque de fato assim é como está de fato escrito no grego, mete ou mete, que é traduzido na maioria das versões como embriaguez. Porém, se você analisar o grego pelo dicionário Strong, que é o dicionário mais conceituado do grego koiné para o português e também para o inglês, a palavra que aparece em primeiro lugar não é embriaguez, a palavra é intoxicação. Então, cuidado para o seu coração não se intoxicar. Então vamos guardando aí, cuidado com a devassidão, cuidado com a intoxicação. E o que é que pode causar intoxicação, irmãos? Venenos, coisas venenosas. E em terceiro lugar, o texto fala sobre guardarmos o nosso coração, que é o centro do nosso ser, dos cuidados desta vida. Agora, o interessante é que o termo grego para cuidados, ele é em primeiro lugar distrações desta vida. Distrações. Então prestem muita atenção nisso. O texto que nós lemos aqui, ele faz parte do sermão escatológico do Senhor Jesus. Trata-se do discurso de Cristo a respeito dos sinais que antecederiam sua vinda. Este discurso nós o encontramos em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e também aqui em Lucas capítulo 21, como nós estamos vendo. E como você pode perceber, o texto que nós lemos é o final deste discurso. E no final deste discurso, o Senhor dá uma advertência para aqueles que viverem nessa época, na época em que todas as coisas profetizadas a respeito dos sinais da sua vinda estariam acontecendo ao mesmo tempo. É bem verdade que ainda falta algo para acontecer. Porém, quero lembrá-lo que, quando estes sinais começassem a acontecer, todos eles iriam se concluir no período de uma geração, de apenas uma geração. Por isso ele disse no versículo 32, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando começa esta geração? No versículo de número 29, o Senhor nos dá uma pista. Olhai para a figueira. E a figueira
é a árvore que, segundo, até onde eu sei, todos os estudiosos de profecia bíblica dizem que simboliza Israel. Se você procurar esse mesmo sermão escatológico em Mateus e em Marcos, você verá essa mesma parábola, a parábola da figueira. Aqui em Lucas ele acrescenta: olhai para a figueira e para todas as árvores. Em Mateus e Marcos diz apenas: olhai para a figueira. E o que diz o texto? Que quando já brotam as folhas, essas folhas elas se encontram em Mateus 24, aqui não, apenas diz aqui, quando brotam, se as folhas aparecem é porque a figueira estava o quê? Seca. Quando foi que a figueira seca voltou a dar folhas? Quando? Quando foi que Israel voltou a ser uma nação reconhecida mundialmente, ainda que os árabes não queiram reconhecê-la? Quando? Em 1948. Em 1948 se cumpre a profecia da parábola da figueira. Portanto, há 71 anos atrás se cumpre a parábola da figueira. A figueira volta a dar folhas. Ora, o texto diz para olhar para a figueira e para todas as árvores, aqui em Lucas. O que seria isto? Estaria com isto dizendo que esse tempo final seria um tempo de muita prosperidade no mundo inteiro. E de fato, se você pesquisar, nunca o mundo inteiro foi tão próspero como a partir da segunda metade do século 20, como depois das duas chamadas grandes guerras mundiais. Portanto, depois do término da Segunda Guerra Mundial, 1945, o mundo entra num momento de paz. Entramos num período de uma suposta paz e segurança que certamente, por trás disso, encontra-se uma organização trabalhando em prol desta falsa paz, essa paz mundana, que é a Organização das Nações Unidas. Desde sua criação, que foi também através dela que o Estado de Israel, que os judeus puderam voltar para o seu território e se formou o Estado de Israel em 1948, que tratados de paz são feitos, que toda vez que um país começa a ter um desentendimento com outro, rapidamente é feito um conselho de emergência, para que haja o entendimento entre essas nações que não estão se entendendo, de modo que nós estamos já há pelo menos 70 anos, mais de 70 anos, em um período de grande prosperidade mundial, e na qual nós vimos Israel, de fato, se tornando uma nação. Nós estamos, portanto, vivendo o período da geração que viu Israel voltar a ser uma nação. E eu particularmente não consigo encontrar outra interpretação para o versículo 32, que diz que não passará esta geração até que tudo aconteça. Eu bem já ouvi uma interpretação dizendo que esta geração é a geração de cristãos na face da terra. Só que não faz o menor sentido. Não existe nenhum outro versículo em toda a Bíblia que use o termo geração para se referir a um povo escolhido de Deus. Geração diz respeito a um período de tempo. Então a questão é: quanto tempo dura uma geração? Pois muito bem, aí há controvérsias. Se você se basear no Salmo 90, você dirá que uma geração dura de 70 a 80 anos.
no Salmo 90 nós encontramos essa descrição para o tempo de uma geração. Porém, se você se basear em outros versículos bíblicos, talvez você dirá que uma geração dura 100 anos, ou que uma geração dura 120 anos. Pois bem, seja como for, eu sei que desse tempo, 71 anos já se passaram. Estamos em 2019, mais precisamente, já quase entrando em novembro de 2019, já estamos quase em 2020, já estamos quase para os 72 anos da criação do Estado de Israel. Portanto, eu não sei quanto tempo mais temos pela frente, mas uma coisa eu sei: a cada ano que passa, eu tenho percebido que o povo que se diz povo de Deus, que se diz cristão, está cada vez mais distraído com esse mundo. E não é só distraído com esse mundo, não. É permitindo que no seu coração entre a intoxicação desse mundo. É permitindo que, através dos seus olhos, entre a devassidão desse mundo, a abominação desse mundo. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, irmãos, muito perigoso, e precisamos, como diz o Senhor Jesus, olhar por nós mesmos. Eu não posso cuidar do que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, mas você pode cuidar. Você pode cuidar. É interessante que o termo traduzido como devassidão na Bíblia de Jerusalém, tradução que na Corrigida Fiel é glutonaria e na Revista Atualizada é consequências da orgia. É interessante que a tradução glutonaria nos faz lembrar de comilança. E mais interessante ainda, a meu ver, é que comilança é algo que não afeta o coração, é algo que afeta o estômago, não é verdade? Não é? Comilança vai afetar o teu estômago e, consequentemente, toda a tua saúde. Mas a comilança não vai afetar o seu coração, centro do teu ser espiritual. Mas a comilança da qual o texto está falando aqui, não é comer com a boca, é comer com os olhos. E você sabe o que significa o termo Google? Google significa comer com os olhos, para quem não sabe. Agora, não vou dizer que eu fiquei surpreso, não vou dizer que eu fiquei surpreso, porque assim como quando Donald Trump, ele venceu as eleições norte-americanas, e antes dele ser o presidente, se nós colocássemos no Google Tradutor Trump, aparecia a tradução trombeta, porque Trump é a abreviatura de trumpet, trombeta ou trompete em inglês. E quando eu colocava no Google Tradutor Trump, a tradução trombeta, eu achei aquilo muito interessante, a nível escatológico, né? Porque sabemos dos toques das trombetas. E depois que ele foi eleito, eu ia gravar um vídeo sobre isso. E quando eu coloquei no Google Tradutor Trump, já não apareceu mais a tradução trombeta. E agora, recentemente, eu fui colocar Google no próprio Google Tradutor, e já não aparece mais, como antigamente, a tradução comer com os olhos. Simplesmente tiraram. Mas essa é uma terminologia americana, uma gíria americana, para se comer com os olhos, se desejar. Você entende o que eu quero dizer? O que, melhor dizendo, o que esta expressão significa?
Google, comer com os olhos. E queridos irmãos, prosseguindo aqui na leitura do texto, eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor está falando também a respeito do perigo da internet. No versículo de número 35, o Senhor diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E aqui nesse versículo eu ressalto 3 palavrinhas. A primeira delas, um laço. Se você pesquisar essa palavra no grego, no dicionário Strong, que traduz o grego bíblico do Novo Testamento, evidentemente que o Antigo foi escrito em hebraico, o que está escrito é que esta palavra, abre aspas, encerra a ideia de algo inesperado, repentino, porque os pássaros são capturados de surpresa. Fecha aspas. É exatamente isso que está escrito no dicionário Strong. Porque esse termo laço era especificamente o laço de se apanhar pássaros. E como eles eram apanhados? De uma forma inesperada, de uma forma repentina. Eu não tive tempo para pesquisar como eram estas armadilhas, mas eu suponho que aquilo que é traduzido como laço, na verdade é rede, porque geralmente pássaros se capturam com redes. Então vamos lá, ponto por ponto. No mesmo versículo é dito que isso virá sobre todos que habitam sobre a face de toda a terra. Portanto, é algo que engloba o mundo inteiro. Todo o mundo. E existe aqui uma palavrinha que é habitam na face de toda a terra, que na realidade no grego é estão assentados. É o termo katemai em grego. Katemai significa estar assentado. Mas todas as versões da Bíblia em português que eu conheço traduzem como habitam. Tudo bem. Só que quando se traduz como habitam, perdemos o trocadilho do Senhor. Como vocês já sabem, aqueles que leem os evangelhos sabem que o Senhor Jesus, ele sempre usou de trocadilhos, de comparações opostas. Então, lendo conforme literalmente está escrito em grego, a tradução seria a seguinte: porque virá como um laço ou como uma rede sobre todos os que estão sentados na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Perceberam o trocadilho? No versículo anterior, ele falou sobre os que estão sentados. E então ele disse: vigiem, orem, para que vocês sejam considerados dignos de estar de pé perante o Filho do Homem, ou seja, na sua vinda. O que eu diria aqui é que vocês estejam vivos até a sua vinda. Para quê? Para sermos arrebatados ao seu encontro, que se dará na sua vinda, vinda esta visível. A ideia de uma vinda invisível de Jesus e de um arrebatamento secreto é estranha às Escrituras. Não condiz com a análise dos contextos. Para que se crie uma ideia como essa, é preciso se tirar versículos do seu contexto e, tal como se faz com retalhos, se costurar um retalho no outro. E um bom costureiro ou costureira faz de vários retalhos o que ele quiser. E essa doutrina do arrebatamento secreto, da vinda invisível de Jesus,
para depois outra vinda visível. Isso não condiz com a palavra de Deus, não se sustenta. Essa é a verdade. Durante muito tempo eu acreditei nessa doutrina pré-tribulacionista, mas realmente ela não é de fato bíblica. Não estou com isso dizendo que eu sou pós-tribulacionista ou meso-tribulacionista. O que significa isso, pastor? Se seremos arrebatados antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Mas uma coisa eu sei, que não podemos confundir o termo tribulação com o termo ira. A ira de Deus é uma coisa, a grande tribulação é outra. A igreja do Senhor Jesus sempre passou por tribulação. Aliás, em Atos capítulo 14, se não me engano, versículo 22, 23, mais ou menos isso, Paulo diz que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Por muitas tribulações. Então que história é essa que crente não pode passar por tribulação? Que história é essa? Isso não condiz com a palavra de Deus. E no fim dos dias haverá uma grande tribulação. Por que grande? Porque além de ser mais intensa, será em toda a terra. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 disse que seremos odiados de todas as nações, inclusive da nação brasileira. O governo do Brasil ainda irá nos perseguir. E não adianta fugir para qualquer outra nação, porque chegará o dia em que todas elas perseguirão aqueles que insistem em dizer o que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. É cada vez maior a campanha que está sendo inclusive liderada pelo bispo Bergoglio, o que se diz Papa, a campanha ecumênica, a ponto de já ter um nome para essa mega igreja mundial, Crislã, que é a unificação do cristianismo com o islamismo. Cristãos e islâmicos juntos. É possível uma coisa dessas? Eles negam que Jesus é o Messias, negam que Jesus é Deus, negam que Jesus morreu na cruz, negam que Jesus ressuscitou, negam que a salvação é apenas por meio de Jesus. Como posso eu dizer que eles servem ao mesmo Deus? Alá não é Deus. E eu posso pagar muito caro por dizer isso, mas essa é a verdade que tem que ser dita. E aqueles que insistirem em dizer essa verdade serão perseguidos. Porque com a pauta de uma paz na terra até no máximo 2030, interessante esse ano 2030, não? Porque em 2030 se completam 2000 anos da crucificação e ressurreição de Cristo. Foi no ano 30 da era cristã que o Senhor foi crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou e que 40 dias depois subiu aos céus. Foi em 2030. Foi no ano 30. E em 2030, 2000 anos depois, nós temos o limite colocado pela ONU para que haja paz em toda a terra. Paz, segurança e prosperidade. É um alvo, é um objetivo até 2030. Agenda da ONU, Agenda 2030. Com todas as suas pautas contrárias à palavra de Deus. Somos a favor da paz, irmãos, mas não de uma paz que custe o preço da mentira.
da hipocrisia, da falsidade e pior, da negação de Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas almas. Nós estamos vivendo nestes dias. Agora, você se lembra o que significa o www que se coloca antes de qualquer endereço da internet? Interessante é que hoje em dia, nas plataformas da internet, como Google Chrome, Firefox, entre outras, já não se precisa mais escrever o www. Ele já está lá embutido, mascarado, depois do HTTP. Mas o que significa esse www? World Wide Web, rede mundial de computadores. Uma rede mundial. Isso te lembra alguma coisa que nós acabamos de ler aqui? Virá sobre todos que estão sentados, virá como o quê? Como um laço, como uma rede. Uma rede é para capturar. Não é interessante isso? Será que é mera coincidência? E será que é mera coincidência que justamente a letra W é a letra do alfabeto grego Vav, cujo correspondente numérico é o número 6? Portanto, toda vez que digitamos www, em hebraico, é 666. Eu disse letra hebraica, né? Não disse grega não, né? Hebraica. 666. A letra hebraica Vav. 666. Mera coincidência, não? É só uma coincidência, pastor. O senhor está paranoico, pastor. O senhor está louco, pastor. É só coincidênciazinha. Hã? Interessante, né? Poderia falar muito mais coisas aqui. Por que o símbolo do Google Chrome, nós temos ali 3 números 6? Subliminarmente. Se você tem o Google Chrome no seu computador, você tem lá uma logo, aonde está ali na logo 666, naquele círculozinho. É só você olhar com discernimento. Por que em tantas outras logomarcas, o 666 está ali escondido? Ah, é só coincidência, pastor. Tá bom. Só coincidência. O Senhor fala que isto viria sobre todos da face da terra, e não tem como eu não me lembrar de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Veja comigo, por favor, Apocalipse 3, 10. Onde nós temos uma promessa para a igreja de Filadélfia. Você sabe que o capítulo 2 e 3 de Apocalipse são os capítulos que mencionam as 7 cartas às 7 igrejas. E na carta à igreja de Filadélfia nós temos no versículo 10 a seguinte promessa: como guardaste a palavra da minha paciência, em algumas versões perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação, dependendo da versão, mas no grego a tradução mais correta é esta mesmo, tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então preste muita atenção. O Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia que haveria uma hora de tentação ou de provação, ou seja, o povo de Deus seria provado como nunca antes foi na história da igreja. Haveria uma hora de provação, de uma tentação maior para todo o mundo, não é só para a igreja, é para o mundo inteiro, mas aqui está também incluída a igreja, porque o Senhor está dizendo o seguinte, que
como os irmãos da igreja de Filadélfia, eles guardaram perseverantemente a palavra de Deus, então o Senhor também os vai guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Vejam que interessante, ele fala no futuro, há de vir. Não é algo que estava acontecendo. Olha, eu vou guardar vocês de algo que está acontecendo no tempo de vocês. Não, o que ele está dizendo é: eu não vou permitir que venha durante o tempo de vocês, igreja de Filadélfia, a hora da tentação que tem que vir sobre o mundo inteiro. Perceberam a diferença? É muito claro o que está escrito aqui no texto. Então, quando viria essa hora da tentação? Quando os irmãos de Filadélfia não estivessem mais neste mundo. Agora, você realmente acha que o Senhor estava falando sobre a congregação que se reunia na cidade de Filadélfia? Que, assim como todas as outras igrejas do Apocalipse, que são mencionadas pelos nomes das cidades, encontravam-se onde hoje é o território da Turquia. Existem as ruínas de praticamente todas essas igrejas na Turquia. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de turismo cristão nas ruínas das igrejas do Apocalipse na Turquia. Nenhuma delas mais existe. Será que o Senhor estava falando: olha, depois que vocês partirem para a glória, congregação de Filadélfia, pequenininha, então vai vir a hora da tentação? Ora, então a hora da tentação podia vir já há 1 milênio atrás. Eu não posso precisar quando a congregação de Filadélfia se dispersou. Espero que tenha se dispersado com missionários pelo mundo inteiro. Porém, certamente não é disso que fala o texto. Eu não tenho como, irmãos, questionar os estudiosos de escatologia que acreditam que, embora tenhamos ensinamentos muito importantes em cada uma das 7 igrejas, para hoje, para os nossos dias, as 7 igrejas também representam 7 períodos da igreja cristã na face da terra. Uma das provas disso é que o capítulo 4 começa dizendo: depois destas coisas. Ou seja, depois que isto acontecer. Depois que acontecer o que está dito desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, que é a 7ª. Agora pense comigo, você é inteligente. Se a promessa feita à igreja de Filadélfia foi a promessa feita para a 6ª igreja, e só há 7 igrejas, e está sendo dito aqui que o Senhor preservaria os cristãos do período de Filadélfia, da hora da tentação que estaria por vir. Quando é então que vem essa hora da tentação? No período da 7ª igreja. Será que esta igreja do 7º período da história cristã merece ser poupada da hora da provação? Vamos ver. Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Ou seja, isto diz o acabou, fim da história. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Em outras palavras, és hipócrita, porque és misturado com o mundo. Versículo 17.
Como dizes, rico sou. Lembram-se que eu disse que o mundo nunca esteve tão próspero como agora? Irmãos, temos data show na nossa congregação. Em muitas igrejas, ar-condicionado. Eu me converti numa igreja que tinha até elevador. Poltronas acolchoadas, luxo, conforto, riqueza, poder. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, ou seja, uma igreja que tem uma avaliação errada de si mesma. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Pode uma igreja dessa merecer alguma coisa? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Olha aí, provado, provação. Seja aprovado. Compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora preste muita atenção no que está escrito no versículo 20, que me dá arrepios. Eis que estou à porta e bato. Vejam que interessante. Nas outras igrejas o Senhor diz: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Em pelo menos 3 igrejas, para 3 igrejas o Senhor diz: eis que venho sem demora. Mas aqui, para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: eu já cheguei, eu estou à porta e bato. Porém ninguém está ouvindo, ninguém está dando ouvidos ao Senhor. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E é isso que me dá arrepios. Se alguém ouvir a minha voz. Estamos ouvindo Jesus? Estamos ouvindo Jesus? Estamos ouvindo Jesus? A resposta é não, não e não. Porque não temos orado o tanto que deveríamos. Se você tem orado, me perdoe, eu não estou então falando com você, porque o Senhor coloca uma partícula aqui: se alguém ouvir a minha voz. Isso me indica 2 coisas. Primeira, que praticamente ninguém está ouvindo. Praticamente ninguém está ouvindo Jesus hoje em dia. E em segundo lugar, me indica que pode ser que alguém ouça. Pode ser que alguém ouça. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. A primeira vez que eu li isso aqui nessa versão Almeida Corrigida Fiel, eu estranhei, porque na maioria das versões diz: entrarei até a sua casa. Se você tem a revista atualizada nas mãos, está escrito assim: entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Porém, analisando o grego original, não tem casa escrito no grego original. É ele mesmo, é o pronome pessoal ele. Entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E esse pronome é repetido por 3 vezes. O que o Senhor quer dizer com isso? Aqueles que estudam a palavra sabem, toda vez que algo é repetido 2 e se for 3 vezes, então nem se fala. É porque o autor quer enfatizar. E ele está enfatizando o quê? Salvação individual. Individual. Tome cuidado com o coletivo. Não vá na onda do coletivo. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. O que que tem? O que que tem? O
que tem cantar louvores chamando Jesus de você e não de Senhor? A intimidade que eu tenho, entende, com Ele. O que tem eu cultuar Deus de bermuda, de chinelo, de boné? O que tem? Pois é, a palavra fala sobre pessoas assim. Está na lista de 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Sobre a geração dos últimos dias, fala que entre 18 características ali está os irreverentes, os que não têm reverência com Deus, são irreverentes. E hoje está cheio de crente assim, irreverente, não respeita a palavra de Deus, distorce a palavra, não se porta com reverência num momento de oração, de leitura da palavra, de pregação. Irreverentes, e pensam que são salvos. Por quê? Porque têm uma avaliação errada de si mesmos. Sabe por que não oram? Não oram porque, como os de Laodiceia dizem, eu não tenho falta de nada. Orar para quê? Está tudo tão bom, Só que não sabe que precisamos orar para sermos santos, para sermos separados desse mundo, para sermos cheios da presença de Deus. Falamos do Espírito Santo como se fosse nome e sobrenome. Qual o seu nome? Espírito, sobrenome Santo. Como se fosse um José Souza. Não. Santo é a qualidade do Espírito. Então não busque o Espírito Santo sem querer santidade. E não se esqueça que sem o Espírito Santo ninguém verá a Deus. O Senhor não vem tomar pessoas desse mundo, Ele vem tomar o Espírito Santo. Quem tem o penhor da herança, o Espírito Santo, o selo do Espírito será tomado. E livre da ira de Deus, que virá sobre o mundo, em breve. Quem não tem o Espírito Santo, ficará aqui. São aquelas 5 virgens que tentaram se encher do Espírito Santo depois do grito, eis o noivo, que se deu à meia-noite. Era tarde demais. Era tarde demais. Eu espero que você não busque o Espírito Santo, e tampouco eu, quando for tarde demais. Porque que luta está sendo para mim acordar às 5 horas da madrugada para orar. Não estou conseguindo. Por mais cedo que eu durma, é impressionante. Parece que o inferno inteiro se levanta para me dar um sono. Mas nós temos que perseverar. Temos que buscar. Precisamos, irmãos, mais do que nunca. Se alguém ouvir a minha voz, vamos voltar lá para Lucas 21, irmãos, e concluir essa mensagem. O que o Senhor está falando para nós? Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lamentavelmente, nesse texto aqui, nós também encontramos traduções que fogem ao que realmente é dito no original. Ao dizer isso, não quero dizer que você lendo a Bíblia, você não vai ter profundidade espiritual, não vai crescer espiritualmente, vai. Porém, quando uma versão, ela foge à literalidade, ela deixa passar despercebido coisas importantíssimas. Eu já vou falar a respeito disso. Existe, por exemplo, a versão Almeida Revista Atualizada, que simplesmente omitiu o termo dignos. Eu não sei quantas versões aí omitiram o termo dignos, mas no grego koiné, em Lucas capítulo 21, versículo 36, está escrito o termo em grego kataxio.
Cataxio é a junção de duas palavras, cat e axio. Axio é digno e cat é ser digno. Cat, ser, axio ou axio, digno. É exatamente isso que o texto bíblico está dizendo. Mas a versão revista atualizada arrancou o digno do texto bíblico. Eu não sei como é que está a NVI, talvez esteja ainda pior, né? E outras versões moderninhas. Prefiro ficar com a antiquada Almeida corrigida, fiel Almeida revista e corrigida. Pelo menos ali ainda aparece o termo dignos. E é exatamente isso que o texto bíblico está dizendo. Em qual outro texto bíblico aparece a palavra digno, axio? Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Não por acaso em um texto bíblico que se refere ao fim dos tempos, aos nossos dias. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Esse versículo nos revela a oração de Paulo aos Tessalonicenses, e o contexto aqui é o juízo final. E ele diz, no versículo 11, por isso também, segunda, amém, irmão? Segunda aos Tessalonicenses, não primeira. Capítulo 1, versículo 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça o que, irmãos? Dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo orava para que os tessalonicenses fossem dignos da vocação a qual foram chamados, dignos de serem santos, dignos de serem separados desse mundo, dignos de serem de Deus. Agora, quem é que nos torna dignos? Será que eu mesmo me torno digno? Com a minha força? Com a minha própria inteligência? Com a minha carne? Não. Vejam como era a oração de Paulo. Versículo 11. Rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos. Como é que nos tornamos dignos de sermos arrebatados, de escaparmos da ira de Deus? Orando, orando e orando. A minha próxima pregação aqui, ordena ao Senhor, a mim, será sobre as orações de Paulo pela igreja. Você nunca verá Paulo orando por prosperidade material para a igreja, por dinheiro para os crentes, nem mesmo por saúde. Você só verá Paulo orando por tesouros celestiais. Que tenhamos um caráter transformado, parecido com Cristo, cada dia mais. Que sejamos cheios de amor, cheios de paz, cheios da alegria, não por coisas circunstanciais, mas o gozo eterno, a alegria da salvação, de saber que os nossos nomes estão escritos nos céus. Lembrem-se do que o Senhor disse quando os apóstolos voltaram contentes, porque os demônios eram expulsos em nome de Jesus, e Ele disse: não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Alegrem-se pela salvação da alma. E amados, eu não consigo entender como é que alguém que sabe, que ama o Senhor, que é de Cristo, perde essa alegria.
Tudo nesse mundo é transitório, irmãos. Tudo. Não se apegue a dinheiro, não se apegue a bens, não se apegue a roupas, não se apegue a títulos, não se apegue a trabalho, não se apegue a nada, se apegue apenas a Cristo. Porque tudo aqui passará, como diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Com muita tristeza, eu vi essa semana um vídeo onde a igreja estava aplaudindo o Espírito Santo, e o líder dessa denominação que se diz cristã pediu para parar as palmas. Não. O Espírito Santo não quer aplausos. O Espírito Santo quer que você meta a mão no bolso e nos ajude a pagar nossas contas. Blasfêmia. Num local com milhares de pessoas reunidas. E o pior foi que aplaudiram isso que ele disse. Que dias terríveis vivemos, irmãos. Se queremos escapar dessas coisas, precisamos orar, e orar muito. Estamos orando pouco, e não é orar para pedir coisas. Pare de pedir coisas. Eu não tenho lembrança da última vez que eu pedi alguma coisa para Deus, coisa material. Não lembro, porque desde que eu descobri que nenhuma oração de Paulo ou de qualquer outro apóstolo era para pedir coisas materiais, depois que eu descobri essa verdade, nunca mais eu me atrevi a pedir nada material. Eu só agradeço. E a verdade é a seguinte: se somos filhos de Deus, o nosso Pai cuida de nós. Nunca meus filhos precisaram me acordar de madrugada: papai, não esquece de me dar o café da manhã não, tá papai? E olha, não esquece também de me vestir, e não esquece também, papai, de pagar meu colégio. Nunca meus filhos precisaram me pedir isto, porque são meus filhos. Se somos filhos de Deus, descansem nele, confiem no Pai. Como deve entristecer o Espírito Santo quando alguém que se diz filho de Deus abre sua boca para pedir aquilo que não precisa. O Senhor sabe do que nós precisamos. Se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas necessárias virão por acréscimo. E buscar o reino de Deus é buscar os tesouros celestiais, é buscarmos sermos mansos e humildes como Jesus, termos um coração perdoador como o de Jesus, que quando estava sendo crucificado orou ao Pai dizendo: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão aprendeu com ele, certamente orava para que fosse como Jesus, para que o Senhor o tornasse digno de ver os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Quando estava sendo apedrejado, Estevão orou: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão orou por Saulo de Tarso, que autorizava a morte de Estevão. E desde então, um aguilhão divino
estava puxando Saulo para Cristo, até que finalmente Cristo aparece para Saulo no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E Saulo, caído por terra, disse: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o que Saulo viu foi uma luz mais brilhante que o sol ao meio-dia. Aleluia! A ponto dele ficar cego e só tornar a enxergar quando recebeu a imposição de mãos e a oração. Queridos irmãos, será que somos dignos? Será que não estamos nos intoxicando com esse mundo? Será que não estamos na devassidão desse mundo por meio da internet? Desta rede que veio sobre o mundo inteiro e que está pegando muitos crentes distraídos, desapercebidos. Por que é que uma das maiores indústrias, se não a maior indústria do mundo hoje, a que mais prospera, é a indústria do entretenimento, da distração? O diabo está investindo pesado para distrair você, para me distrair, para que nós não sejamos dignos da salvação nesses últimos dias. A salvação não é por obras, mas o verdadeiro salvo, ele praticará boas obras. A salvação não é por nossos méritos, mas um verdadeiro salvo dará fruto de uma vida convertida. Será que nós estamos vigilantes, irmãos? Como disse Jesus: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Escute, tem mais uma coisa aqui nesse versículo. O termo traduzido nesse versículo como evitar, na Revista Corrigida e também na Corrigida Fiel, e que é traduzido na Revista Atualizada como escapar, é o termo grego ekpheugo, que na verdade, literalmente, segundo o dicionário Strong, é fugir, procurar refúgio. Então o Senhor está dizendo: sejam achados pelo Pai por dignos de conseguirem fugir, de conseguirem encontrar um refúgio, para que vocês sobrevivam, estejam vivos, literalmente, é isso que o texto está dizendo, de pé na presença do Filho do Homem, ou seja, na sua vinda. Só que, queridos irmãos, o arrebatamento, ele se dá após os sinais do 6º selo do Apocalipse, que trata de sinais no sol, na lua, nas estrelas. A prova disso é que aqui mesmo em Lucas 21, já estamos encerrando, no versículo 25 é feita menção ao 6º selo, que está em Apocalipse 6, versículo 12 em diante. Lucas 21, 25 diz o seguinte: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Agora preste atenção no versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças,
porque a vossa redenção está próxima. Olhai para cima, levantai as vossas cabeças. O texto bíblico é muito claro aqui. Os discípulos de Cristo ainda estão na terra quando acontecerem os sinais no sol, na lua e nas estrelas. E aqueles que sobreviverem até estes sinais serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Por isso o texto bíblico diz que quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Porque o que vem de cima? O Senhor. Porque a vossa redenção se aproxima. Ele não fala para a gente se esconder debaixo da terra. Os que vão se esconder debaixo da terra serão aqueles que não forem arrebatados. Mas enquanto as estrelas estão caindo do céu, enquanto os tsunamis estão acontecendo pelos asteroides caindo no oceano, nós estamos subindo ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a esperança de um verdadeiro servo de Deus. O Senhor não nos destinou para a ira, porém o 6º selo só acontece depois do 5º selo. Não me dá tempo aqui de ler o 5º selo, mas depois você leia o 5º selo. Está em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9. Mas me dá tempo de ler o correspondente do 5º selo, que é Mateus capítulo 24, versículo 9. Mateus 24, versículo 9. É muito interessante como Mateus 24, versículos 7, 8 e 9 são exatamente a sequência do 2º, 3º, 4º e 5º selos do Apocalipse. E no versículo 9 está escrito: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso ainda não aconteceu. Mas quando acontecer, que você seja digno de não negar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eu não sei quantos sobreviverão à perseguição que está por vir, mas ela virá. E eu creio, eu particularmente, que não serei digno do arrebatamento. Até porque, como pregador do Evangelho, eu sou um alvo fácil e serei preso. E já sonhei com isso. Já sonhei de estar atrás das grades, completamente nu, mas com a Bíblia na mão, abraçando a Bíblia atrás das grades. E eu sei o que isso significa: ser preso por amor da palavra de Deus. E no 5º selo é dito que aqueles que amarem a palavra de Deus e guardarem o testemunho de Cristo serão mártires, darão suas vidas por amor ao Senhor. Os que sobreviverem a isso, os que chegarem ao 6º selo, aos sinais derradeiros no sol, na lua, nas estrelas, resultado dos poderes dos céus serem abalados, da harmonia do universo não estar mais em equilíbrio, estes que permanecerem firmes, tiverem sobrevivido à perseguição, podem olhar para cima, serão arrebatados. Mas de uma forma ou de outra, é muito provável que nos nossos dias, ou sejamos mortos por amor de Cristo, ou sejamos arrebatados ao encontro dele. De uma forma ou de outra, que assim seja, porque pior do que isso é negar a Cristo como único Senhor e Salvador para não ser perseguido. Agora, aqueles que forem perseguidos, nós, espero eu, temos que nos preparar para a fome, para a sede, para sermos despejados dos nossos lares. E é por isso, e com isso eu encerro essa mensagem,
que está escrito em Apocalipse capítulo 7, a respeito daqueles que foram levados aos céus, tirados da grande tribulação, e não antes da grande tribulação. Foi dito, versículo de número 16, Apocalipse 7, versículo 16, que eles nunca mais terão fome, portanto, estavam passando fome. Nunca mais terão sede, portanto, não estavam encontrando água para beber. E nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Eles não tinham mais teto para morar, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia! Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, só haverá paz, só haverá alegria na presença do Cordeiro de Deus, do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja fiel, seja digno, vigie, ore, se encha do Espírito Santo, e nós estaremos lá com vestes brancas e palmas nas mãos, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. A Deus toda glória para sempre. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Orar para que tenhamos uma vida com mais oração. Amado Deus, querido Pai, Deus vivo e todo-poderoso, Senhor, ó Pai, que o temor de Ti, que veio a cada coração, não seja apagado de nossas vidas, que não esqueçamos da Tua advertência: olhai por vós, vigiai em todo o tempo, orando. Senhor, temos orado pouco, Pai. Falo por mim, Senhor, mas talvez seja também o retrato de muitos aqui. Senhor, Teus servos do passado oravam mais de 5 vezes ao dia. Oravam ao acordar, oravam ao meio-dia, oravam no meio da tarde, oravam ao pôr do sol, oravam ao adormecer, antes de adormecer, e oravam de madrugada também. Oravam sempre, sempre, sempre. Nunca comiam nada sem primeiro orar. Ó Senhor, nunca tomavam uma decisão sem primeiro Te consultar. Pai, eu rogo a Ti, Senhor, dá-nos colírio para os olhos, Senhor, que consigamos enxergar nossa real condição. Se falta poder do Teu Espírito em nós, é porque não temos Te buscado de todo o nosso coração, em todo o tempo. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a cumprir. Quantas vezes fizemos propósitos de oração que não foram cumpridos? Quantas vezes nós dissemos que iríamos
acordar em tal horário para te buscar em oração e não perseveramos nisso. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos e ajuda-nos a orar do modo correto, confessando nossos pecados e buscando em Cristo Jesus, pela Tua palavra em nós implantada, santificação. Ó Senhor, sejamos limpos pelo poder que há no sangue do Cordeiro, sangue vertido na cruz do Calvário, para o perdão dos pecados e purificação de toda iniquidade. Prepara-nos para a Tua vinda, Senhor. Só o Senhor pode nos tornar dignos. Só o Senhor pode nos tornar dignos. Só o Senhor pode nos guardar de tropeços. Como é dito na última epístola que antecede o Apocalipse, epístola de Judas, só o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar perante o Senhor santos e imaculados para a sua glória. Só o Senhor tem esse poder. Que nos lembremos disso e venhamos nos render a Ti, Pai, em oração, nos humilhando e clamando por Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Ajuda-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, e enche-nos do Teu Espírito Santo, que não sejamos como as 5 virgens loucas, que não se prepararam, e quando acordaram era tarde demais. Que venhamos acordar antes do grito da meia-noite. É a oração que a Ti fazemos, para a Tua honra e glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.